Bom dia, mais uma semana aqui juntas, Duas e Deus, no nosso podcast. E hoje a gente vai estar falando de um tema super importante, né, Cris? É verdade. Seria sobre o deserto, né? Quantas das vezes estamos no meio do deserto e achamos que dali a gente não vai conseguir sair e a gente se desespera, mas na verdade a gente tem a parte boa do deserto. O deserto é um local onde muitas das vezes o Senhor ele se cala, mas é no momento onde que é um lugar onde que verdadeiramente a gente fica vulnerável, onde os recursos muitas das vezes não são encontrados ali. Sim. É onde tem realmente o quebrantar, é onde a gente vê onde realmente está alicerçada a nossa fé. Sim. É onde o nosso orgulho, eu falo que é um momento de cura, de um transformar, porque o deserto, tudo isso, quando a gente para de ouvir, às vezes, a voz de Deus, é onde a gente vai ver onde realmente temos depositado a nossa fé, onde temos ali falado, Senhor, sei que o Senhor está em silêncio, mas eu sei que o Senhor ele está ali me observando. Então eu acredito que o Senhor, ele permite que venhamos passar pelo deserto para nós aprendermos a nos elevar espiritualmente, a quebrar o nosso orgulho, a quebrar a nossa autossuficiência, porque tudo isso, quando a gente, muitos momentos da nossa vida, a gente começa, o nosso ego começa a inflar muito, sabe? E aí, nesses momentos, o Senhor falou, opa, peraí, que eu vou te mostrar quem eu sou na sua vida, quem é você. Eu acho que muitas das vezes é o que quando estamos no momento do deserto, o que sobra é a matéria-prima. Porque assim, a gente já dispôs de tudo que nós temos, né? A gente já tirou as nossas máscaras e nesse momento o que nos resta é o Senhor nos refazer. Porque o Senhor, ele não pega um vaso e ele vai dar um jeitinho, passar uma cola, não. Ele vai refazer. Então ele usa deste momento para trabalhar, para nos restaurar. Então a gente fica nesse momento assim, às vezes só olhando para o que a gente perdeu. Mas a gente precisa olhar o porquê estamos ali. Eu sempre digo que se estamos no deserto, algo Deus quer nos ensinar. E para não precisarmos voltar novamente a este lugar, a gente precisa achar a verdadeira chave desse momento. É aprender a absorver tudo que a gente tem ali nesse momento, né? Para não precisar voltar, para a lição precisar ter sido aprendida. Sim, porque ali no deserto, como não tem, a gente fala que a gente está na escassez de tudo, então a gente fica vulnerável. Sim. Então a gente consegue, às vezes, até observar coisas que quando a gente estava ali na bênção a gente não conseguia dar o devido valor, não conseguíamos ver com os nossos olhos. E ali quando tem esse quebrantamento, essa autoanálise, eu acho que é um momento em que a gente começa a se autoanalisar. Sim. E nisso, quando a gente faz essa autoanálise, a gente vai vendo o que o Senhor quer para a nossa vida, vai vendo o que realmente a gente tem que aprender, o que a gente tem que nos poldar algumas coisas, quebrar, nos curar, nos transformar. Então eu acredito que tudo isso é ali no deserto que acontece. Sim. E o Senhor, ele é tão lindo que ele não corrige a gente em público, né? Ele retira a gente, ele leva a gente para um lugar de silêncio, onde tem menos distrações, onde algumas vezes a gente se sente sozinho, a gente não tem ninguém às vezes do lado. E às vezes faltam alguns recursos que realmente nessa vida tão mesmo assim, tão inflada, né? De recursos, a gente vai esquecendo a voz de Deus, a gente vai cada vez mais se abstendo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí ele leva a gente para esse cantinho e quando a gente realmente é aprovado, ele nos honra em público, aí ele traz a gente de volta para o centro. Sim, porque
ali no deserto, tudo isso é um ensinamento. Assim como Jesus, ele antes de começar o seu ministério, ele foi o quê? O Espírito Santo levou ele para o deserto, para que ele se preparasse nesse momento. Então, o deserto não é apenas uma luta. As pessoas acham que o deserto é um momento de sofrimento, um momento somente de angústia, mas eu acredito ali que o deserto, ele não é só para mudar a circunstância, ele vem primeiramente para mudar nós mesmos. Sim, ele muda, ele transforma, ele faz a gente ter um novo olhar para as coisas. Porque hoje em dia, na rotina tão corrida que a gente tem, a gente para de olhar para realmente o que precisa ser olhado. Hoje eu estava vendo algo que me chamou muita atenção. Quantos anos você tem? Eu tenho 41. Você tem 41. Não, você teve 41. 41. Você teve, porque você não sabe quanto tempo mais você ainda tem. Isso é verdade. Então, quando a gente começa a observar a urgência disso, de saber que cada dia é um presente, e você olha para isso de uma outra forma, você começa a ter pressa nas coisas de Deus. Você começa a dar valor às coisas simples. Porque até então a gente fica assim, não, porque eu quero conquistar um carro, porque eu quero. Aí a gente quita aquele carro, não, eu quero um carro melhor. Mas que hora que a gente vai parar de satisfazer esse nosso ego e começar a olhar e valorizar realmente o que a gente tem? Porque muitas vezes, quando menos a gente tem, a gente se dedica de uma forma totalmente diferente. Igual, às vezes você tem uma casa linda, maravilhosa, grande. Mas que tempo você tem para cuidar da sua casa? Você tem uma casa às vezes tão grande, com cômodos grandes. E onde está a sua família nesse momento? Está cada um num quarto? Está cada um num canto? E quando você tem menos, você está mais próximo. É muito fácil a gente falar isso, né? Eu preciso desapegar das coisas. Mas tem muita coisa que às vezes nos levam para este lugar de nos afastar de Deus e não valorizar o que a gente tem, porque a gente sempre quer mais. Verdade. E quando a gente está no deserto, a gente começa a olhar e falar, meu Deus. Dá valor nas pequenas coisas, né? A gente dá valor a um copo de água quando vem, a gente dá valor a uma árvore, por menor que ela seja, que seja uma sombra para nós. Então a gente começa a ter um olhar mais apurado. E a gente começa a se voltar mais para o Senhor. E aí a gente começa a agradecer a saúde dos nossos filhos, a gente começa a agradecer os livramentos. Eu acredito que às vezes o maior deserto, pelo menos assim, que eu passei na minha vida foi o luto da minha mãe. Talvez não, foi o momento mais difícil da minha vida. Mas foi o momento onde eu pude enxergar e muitas coisas foram mudadas na minha vida. Por quê? Porque antes, se minha mãe me ligasse, eu estivesse fazendo algumas coisas, eu falava, daqui a pouco eu ligo. Hoje, se eu tivesse essa oportunidade, eu não ia pensar duas vezes em seria a minha prioridade. Então, quantas vezes a gente tem algo especial na nossa vida? A gente tem o melhor do Senhor naquele momento e a gente não dá valor. E quando a gente está nesse deserto, a gente olha e fala, meu Deus, eu poderia ter feito diferente. A gente vê o cuidado que o Senhor tem todos os dias. Falo que sempre é um privilégio de podermos abrir os nossos olhos e ver essa questão da gratidão. Como a gente é ingrato, a gente murmura quantas vezes no dia, né? Então, ali no deserto, quando já não tem recursos, já não tem nada, a gente vê a grandeza de Deus, esse amor que Ele tem, esse cuidado, né? Até hoje foi engraçado, né? Que descendo hoje no elevador, a gente encontrou um rapaz, né? E ele pegou e falou assim, ele, olha, nossa, tô bem, graças a Deus, mas esse negócio do meu lábio, assim, hoje tá melhor, mas eu louvo a Deus pela essa ferida. Porque se eu pensar como Jó, que teve o corpo inteiro cheio de ferida, eu só tive essa ferida na boca. E ali ele falando, né, eu falei assim, Senhor, que a gente venha ter essa gratidão. Porque ali ele poderia murmurar, ele poderia falar, nossa, ele falou, tava carne viva, ele falou, agora só tá metadezinha assim, pequenininha, assim, mas eu louvo a Deus por essa feridinha aqui que tá agora. Ele falou assim, porque ele falando, mas imagina Jó cortava o corpo inteiro, e mesmo assim ele louvava a Deus. E aí eu falei assim, nossa, eu falei, então eu saí assim,
do elevador, eu falei assim, Senhor, que ministração. venhamos ter essa gratidão, que mesmo nas lutas, na diversidade, a gente venha louvar o nome do Senhor. Porque é esses corações gratos que o Senhor se agrada. Porque a gente acha que quando o Senhor nos prova, quando nós estamos ali na escassez, a demora do Senhor faz com que a gente perca todas as esperanças. Às vezes faz com que o crente ele se desvie. Falou, Senhor, e aí, não fala comigo? Por que o Senhor não fala comigo? Mas ali a gente está tendo o preparar do Senhor. E ali onde a gente murmura. Ali o povo de Israel, para entrar na terra prometida, demorou quanto tempo para eles poderem chegar na terra prometida? Mas por quê? Porque eles murmuravam. Sim. Eles não reconheciam que aquela promessa que o Senhor tinha para a vida deles era melhor do que a terra do Egito. Então, o Senhor teve que o quê? Esperar uma geração se passar para que viesse uma nova geração e reconhecesse que Deus ali tinha algo melhor para aquele povo. Então, quando a gente passa no deserto, eu acredito que é tudo esse preparar, é de olhar a grandeza de Deus, não pelo que Ele traz para as nossas vidas, mas o que Ele é nas nossas vidas. É porque não adianta a gente sempre olhar para o céu e esperar algo do céu. O mais lindo já veio dos céus, há mais de 2000 anos, que foi o nosso Senhor. Então, Ele não nos promete uma vida inteira de abundância, mas Ele nos promete o pão nosso de cada dia. Então, o deserto nos ensina isso. Quando eles estavam no deserto, Deus ensinava isso. O quê? Que Ele dava o maná todos os dias. Sim. Ele não pedia para não guardar. Mas a nossa mania de querer guardar, querer sempre mais, nos afasta de Deus. E quando Ele nos leva para o deserto, é nesse momento que a gente vê o quão dependente nós somos dEle. E é nesse momento que a gente olha para dentro da gente e a gente fala assim, meu Deus, preciso mudar algumas coisas aqui dentro. Preciso tirar as minhas máscaras. Preciso aprender. Que às vezes Deus está no simples. No simples. E ali que nem o povo tentava o quê? Esconder, tentava guardar, e o Senhor, Ele provia todos os dias, Ele renovava as vestes, não deixava as sandálias se desgastarem. Então, o Senhor tem esse cuidado, mesmo Ele ali quieto, mas Ele provinha tudo isso. Sim. E por que a gente não vê e olha, né? Então, é triste ver que quando a gente está nessa aprovação, sei que é doloroso, é um transformar. Mas se nós permitirmos que o Espírito Santo, Ele venha, nos transforme, nos molde, nos ensine a ter esses olhos, então eu acho que aí sim o Senhor vai ali contemplando, e aí Ele vai ali no final, vai honrar, né? Sim. Assim como ali no povo que chegou ali na Terra Prometida, o Senhor vai cumprir as promessas que Ele tem sobre as nossas vidas, mas tudo teve ali o quê? Um preparar, né? Assim como Davi teve o preparar, né? Antes dele ser honrado. Assim como Jesus também teve o preparar também no deserto. Jesus, ele poderia ter vindo como um homem, mas ele preferiu vir como um bebê. Como uma criança, ele passou pela gestação. Por quê? Para ele aprender, ele aprendeu ouvindo dos homens. Então, mas a gente quer pular etapas, e a gente não pode pular etapas, porque com Deus não tem isso, como você burlar. Não tem. Então, a gente fica sempre querendo dar um jeitinho. Aí quando a gente está no deserto, em vez da gente perguntar o porquê, a gente fica o pra quê? Pra que, Deus, eu tô passando por isso? Pra quê? Mas o deserto é onde nos mostra o nosso orgulho, aonde mostra o nosso ego. E aonde Deus muitas das vezes quer quebrar. Sim. É o que precisa ser quebrado. E a gente vai vendo que a gente depende muito dele, é onde a gente vê realmente, é onde a gente tem colocado a nossa fé. Porque se a gente tem colocado, por exemplo, a nossa fé no nosso orgulho, achar que nosso ego está insuflado, ali não, no deserto a gente vê que tudo isso ali é passageiro, entendeu? Quando a gente está para perder algo, que a gente está no hospital, a gente começa a valorizar tantas coisas pequenas. Quando a gente tá num lugar e a gente precisa sair correndo,
Por exemplo, uma pessoa que está numa casa que está pegando fogo, qual é a primeira coisa que ela vai pensar, tirar dali? É a família e os documentos. O documento é a nossa identidade. Sim. Então a primeira coisa que a gente vai pensar, a gente não vai pensar na roupa de grife, a gente não vai pensar no presente de alguém, ou a gente não vai pensar nos perfumes, a gente vai pensar em salvar o que temos mais importante, a nossa família. E por que nesse momento a gente só olha pro o que nos falta? E quando a gente está no deserto, a gente ainda tem as pessoas de casa. É no deserto que Deus nos mostra quem são os nossos verdadeiros amigos. É no deserto que Deus nos mostra quem realmente está ao nosso lado. E aí a gente olha às vezes assim, só quem está faltando. Nossa, Senhor, mas aquela pessoa se afastou. Mas era preciso. Então a gente precisa começar a entender o que é preciso, em vez de murmurar. Eu falo que é um momento meio que DR com Deus, né? Total. É onde a gente tá somente é nós e Deus naquele momento. Não tem mais ninguém. Você não vai ter o seu esposo, você não vai ter seus filhos, você não vai ter ninguém ali nesse deserto. É você e Jesus. E já é o suficiente. Já é o suficiente. Por isso que é lindo ver isso, né? Que a gente vê que só a presença dele, só o que ele é na nossa vida, independente se ele fizer ou não, ele é Deus. Ele é Deus. Então, que a cada dia possamos ter essa percepção, esse quebrantamento, esse aprendizado. Porque no deserto, entenda que é sempre um momento de experiência, é um momento de reflexão, é um momento de aprendizado na nossa vida. Mas principalmente um momento de cuidado. Sim. Deus nos leva para o deserto para cuidar de nós. Ele não precisa ficar dando sempre em abundância para nós. Depois que formos aprovados, sim. Por quê? Porque ele primeiro nos testa no pouco, para depois nos colocar sobre o muito. Porque você imagina se colocasse direto no muito. Imagina. Será que a gente suportaria? Será que seríamos tão fiel assim ao Senhor? E se for para nos corromper, ele nunca vai pôr a gente no muito. Não, porque o nosso coração ele é enganoso. A palavra diz que o nosso coração se corrompe fácil, ainda mais questão financeira, com as coisas do mundo. O nosso coração ele volta para as coisas do mundo. E ali o Senhor ele permite com que viemos ali passar nesse deserto para falar, opa. Sim. E se agora, no pouco, a gente já não tem tempo para Deus, imagina quando estivermos no muito. As pessoas elas sempre estão correndo atrás de mais. Quanto mais você trabalha, mais pessoas começam a depender de você. Quanto mais a sua empresa cresce, mais famílias dependem de você. E mais a sua família sofre. Por quê? Porque menos tempo você tem para eles. Porque você não aprendeu nem a administrar no pouco. Exatamente. Conforme você vai tendo essa maturidade, essa experiência, e aí o Senhor vai abençoando, vai mostrando, vai lapidando. Porque a gente vê muitas pessoas que as pessoas já querem estar lá no topo. Mas esquece que todas elas que estão ali no topo, elas passaram no deserto, elas passaram por treinamento, por aprovações. Sim. Porque antes da bênção vem ali o tratar, vem ali a experiência. A gente fala que a gente tem que ter a experiência do caminhar. Sim. E é o principal, a vida do cristão ela precisa da experiência. Imagina um chefe fosse contratar uma pessoa que falasse assim, ó, eu sou a pessoa. Qual a sua experiência? Nenhuma. Exatamente. Nenhuma. E como você se tornou chefe? Eu fiquei lendo aí. Não é isso. A gente sabe que a vida do cristão é dia a dia, é constância, é renúncia, é ali, ó, tá todos os dias. Sim. Não é assim, você fala... Opa, virei super crente. Eu comecei essa semana a ler o livro do Monge Executivo. E ali, né, uma das experiências que ele passa é sobre o amor. Você liderar em amor. E aí ele traz o exemplo de Cristo. Que Cristo, ele fala para amarmos o outro como a nós mesmos. Aí ele entra assim em parafuso e ele meio que não entende o porquê. Mas o porquê Deus nos pede para amar o outro como nós nos amamos? Porque tem muitos momentos da nossa vida que a gente não se ama, que a gente não se olha.
E a gente vai vivendo um dia após o outro e a gente vai fazendo as coisas pra gente sem sentido também. No automático, No né? automático. A gente começa a fazer as coisas e só querendo mais, mas aí a gente não valoriza o que a gente já tem, como foi dito anteriormente. E aí nessa assim, a gente vai se desvalorizando, a gente não se olha mais, já não se enxerga mais, já não tem mais aquele prazer de olhar nos nossos olhos, de olhar e contemplar tudo que a gente já tem. E como se a gente não se ama, a gente vai amar o próximo. Entendeu? Então, o amar ao próximo como a nós mesmos é a gente sempre entrar nessa reflexão de como temos nos amado. É verdade. É bonito isso, É né? muito bonito isso. Porque nós acabamos, tipo, deixando sempre de lado a gente. E a gente precisa desse momento. Por isso que é gostoso que o Senhor, ele prepara esse momento. Sim. Porque o deserto é um momento que você vai ali se autoanalisar. É um momento único. Sim. É um momento que você vai fazer, que não tem como você julgar o outro, falar, ah lá, o outro tá lá no deserto. Não, é um momento de só você mesmo, só você e Deus, né? É que aí você começa a reconhecer, igual quando a gente perde alguém muito especial, a gente começa a olhar, meu Deus, mas pra que a gente juntar tanta coisa? Pra que às vezes a gente quer 5, 6 perfumes, sendo que a gente só tem um corpo pra passar? Eu poderia estar investindo esse dinheiro, às vezes, num passeio, eu poderia estar investindo esse dinheiro, às vezes, numa outra coisa que iria agregar a família. Mas a gente sempre só olha para nós mesmos. Então, isso vai nos tornando egoístas. Quando eu estava falando agora anteriormente da casa, por exemplo. Quanto maior uma casa você tem, mais pessoas você precisa para te ajudar na manutenção Sim. dessa casa. Essas pessoas dentro da sua casa, elas te tiram a liberdade. Essas pessoas dentro da sua casa, quantas vezes a gente vê, assim, por exemplo, um chefe frustrado, cansado, e os funcionários todos rindo, felizes, por quê? Porque dá o horário deles, eles já estão felizes, mas e a cabeça do chefe como está? Muitas das vezes preocupado de como fazer para pagar esse funcionário, mas o porquê? O porquê a gente sempre quer mais? E no deserto nos traz esse tipo de reflexão. De quando a gente está ali, a gente olhar e falar, meu Deus, eu não tenho que pedir mais, eu tenho que pedir mais do teu Espírito, eu tenho que pedir mais da tua presença, eu tenho que pedir mais tempo para usufruir do que eu tenho. Porque a gente não sabe quanto tempo mais a gente tem, Cris. Deus está às portas. Sim, verdade. E a gente vê cada vez mais as coisas se cumprindo, e a gente vê cada vez mais as pessoas sem tempo, as pessoas mais vazias de si mesmas. Sim, porque quando o Senhor permite ela passar no deserto, o que acontece? Elas acabam frustradas, porque o olhar dela não tá para Cristo, tá para aquele irmão, para aquele pastor, para a igreja, e não é isso que a gente tem que se colocar a nossa fé. É para Cristo, porque Cristo, ele nunca vai nos decepcionar. E aí, quando ocorre essa decepção ali, ela vai se afastando, aí vai começar a murmurar, aí começa a vir ansiedade, e aí vai começando a tomar todos aqueles sentimentos que deveriam ser quebrados, elas vão ganhando força. Exatamente. E aí a gente vai vendo que ali a fé dela, ela tá minando, porque onde que ela foi alicerçada? Onde que ela foi plantada a semente ali? Então você vai vendo que naquele momento, a semente que ela plantou, ela não criou raízes firmes. Ela criou raízes, coisas superficiais, coisas do mundo, em pessoas que são falhas, nas circunstâncias. E ela esquece que ela tem que olhar elevar os nossos olhos ao Senhor, pro foco que é o Senhor. Então, a gente vê isso, que aí as pessoas acabam o quê? Então eu vou me afastar, então eu não vou mais participar, não, porque eu tô nesse deserto já. Tem gente que fala, tô anos, tô não sei quanto tempo, mas é por quê? Porque ainda não aprendeu a lição. Porque não aprendeu a lição. Você já se perguntou ali, quando você tá no deserto, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer me ensinar nesse momento? Se tiver algo que eu venha a ser trabalhado, me mostre, me ensina, que eu possa ver o que eu estou fazendo, que eu possa me
ser moldada nesse momento, porque tudo ali é ensinamento. E se a gente pega e só fica murmurando, o Senhor não vai ficar olhando assim, vai falando assim, onde está a tua fé? E quanto mais murmuramos, mais tempo ficamos no deserto. Mais difícil fica da gente poder contemplar as bênçãos que Ele já tem nos dado. Porque o nosso coração vai ficando longe, o nosso coração vai se esfriando. Exatamente. E aí a gente não consegue ter aquela visão que o Senhor quer que nós tenhamos. Ele vai ficando restrito. E aí a gente vai vendo apenas por problema. Só vamos ficar vendo ali pela circunstância. Só ver o que nos falta, né, Cris? Entendeu? E não é isso que o Senhor quer, que a gente, nesse momento que Ele quer, quando Ele deixa a gente no deserto, Ele não quer que a gente venha olhar ali para a circunstância, para o que falta para a nossa vida. Ele quer que nós venhamos ali ter o tratar e venhamos olhar para Ele. Ele quer que sejamos quentes, né? Como diz a palavra, se for morno, Ele vai nos cuspir mesmo, né? Então, por quê? Porque quando nós estamos morno, nós não estamos fazendo conforme a vontade. É muito fácil a gente ser crente num culto de domingo, mas o resto da semana. E nas nossas decisões, a gente tem pedido direção de Deus. Nas nossas decisões, a gente tem olhado para o Senhor e tem falado: Deus, o Senhor está aqui comigo. Independente da situação, eu sei que o Senhor está aqui comigo. O problema que eu falo assim, a gente precisa o quê? Sempre ter esse foco. Porque se a gente pegar e voltar para outro, a gente se perde realmente no deserto e fica falando assim, olha a água ali, ó. Quando vai ver, não chegou a água. Uma miragem. A gente vai vendo miragens. Sim. Porque a gente fica dando voltas. Ali como mesmo o povo de Israel ficou circulando. Sim. Mas por quê? Por causa da nossa desobediência, por causa da nossa murmuração. Porque se eles tivessem ali aprendido e visto que ali a terra prometida era muito melhor ali do que o Egito, nossa, eles não iam passar por isso. Verdade. Mas tem momentos que precisamos realmente passar por isso. É tudo um caminhar, é um trabalhar de Deus. Porque, infelizmente, o nosso coração vai se corrompendo ao longo do ano. E se não estivermos alinhados com o Espírito Santo, na presença do Senhor, Ele permite. Fala assim, filha, vamos fazer um tratar, um cuidadinho ali. E aí que a gente tem que ver um deserto não como um lugar sofrido, mas um aprendizado. Mas um aprendizado. Um lugar de cuidado, né? O Senhor, Ele nos leva para nos tratar, para cuidar das nossas feridas, para nos dar uma outra perspectiva. Ele nos tratar com amor, com zelo, e mostrar, filho, é aqui que você está errando. Ali, quanto mais a gente se coloca na disposição do Senhor, mais Ele nos honra. Então a gente não tem que olhar quanto tempo mais de deserto eu ainda tenho. É olhar, Senhor, eu já tenho aprendido, Pai. Eu estou evoluindo, Senhor. Eu tenho te agradado com as minhas decisões. Eu tenho te agradado com as minhas posturas. E no deserto Ele nos esconde. Então, quando estamos no deserto, a gente às vezes quer ver a luz do sol, a gente quer sair correndo, a gente quer sentar a rodas, a gente quer conversar, mas o Senhor vai afastando todo mundo da gente. Por quê? Justamente por isso, porque Ele quer um tete a tete. Na hora da prova, o professor fica em silêncio. É verdade. Ele não fica ali, ó, faz isso, faz aquilo. Não, ele não dá as respostas. Ele não dá. Por isso que é importante esse autoanálise, e onde temos firmado a nossa fé, onde temos ali ouvido a voz de Deus, aprendido na palavra dele, porque quando colocamos no deserto, se a gente não está alicerçado na palavra, a gente acaba se perdendo também. Então, por isso que é importante a leitura da palavra, essa constância, porque ali realmente a gente vai ficar e Deus vai ficar observando, falar, e aí, filho? O que você está aprendendo? O que você aprendeu? Será que você está evoluindo aí?
ou não? Ou se você só tá ali só sendo aquele crente morno, você só tá ali falando da boca para fora, postando alguns versículos na Bíblia e falando que é crente. Onde está o seu coração? E aonde está o seu coração? O que o Senhor tem feito, que realmente tem nos levado ao nível espiritual. O que o deserto tem nos ensinado para onde devemos ir. O quão disponível estamos nesse momento que estamos no deserto. O que queremos fazer depois do deserto. Qual será a transformação que passaremos depois do deserto. É verdade. E Então, acho que por aqui, né, gente? E é um momento que eu falo que todos nós passaremos por deserto, todos nós temos que aprender, olhar para Cristo, independente da circunstância, do momento que está ali a pessoa. A gente sabe que é um momento delicado, que é onde o Senhor muitas das vezes ele se cala, ele só nos observa, mas nós não devemos olhar para as outras coisas. A gente tem que manter o nosso foco, que é Cristo, e nos quebrantar e pedir. Eu acredito que o Senhor me mostre, me ensine. Eu quero sair daqui aprovado, porque eu acredito que esse deserto sempre tem algo a nos ensinar, sempre tem um quebrantar, sempre tem a cura, e é onde reconhecemos o cuidado, o amor, nas pequenas coisas que o Senhor permite na nossa vida. E vai passar. O deserto sempre passa. O deserto é passagem. É passagem, né? É passagem. E não é uma coisa eterna, onde a gente vai ficar eterno. Se bem que tem pessoas que vão ficar eterno porque é rebelde, né? Não aprendem, né? Mas enquanto eles não aprendem, eles acabam ficando realmente no deserto. Mas quando o Senhor, estamos dispostos a estar ali, aprendendo, a evoluir, porque a vida do cristão é isso, né, Gi? É crescer diariamente, é evoluir. Não adianta eu pegar e falar, eu sou crente, mas eu não mudei nada. As minhas atitudes não mostram Os meus pensamentos estão a mesma coisa. As pessoas, elas me veem e falam assim, nossa, você realmente é crente? Você é mesmo cristã? Não, a gente precisa transbordar. Só da pessoa olhar para nós devemos exalar esse perfume de Cristo. A gente fala, nossa, Gi, você tem um brilho especial. Mas você chegar num lugar, as pessoas já sentirem a presença do Senhor, elas já sentirem paz ao você pisar. Sim. É trazer essa alegria, essa né? Essência, essa o fruto, os frutos do Espírito Santo, né? Então, que cada dia mais venhamos o quê? Ter essa essência de Cristo, ver que tudo isso é passageiro, mas pode ter certeza que o Senhor ele vai estar lá com todos esses momentos, ele vai estar ali do seu lado. E vai valer a pena. Vai, sempre vale. Sempre vale. Tudo com Cristo vale a pena. As promessas do Senhor é muito linda, perfeita e agradável, né? Para as nossas vidas. Amém. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, desse podcast. E a gente se vê semana que vem. Tchau!